E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô bem também. Me pediram pra mim gravar um vídeo de como é a minha relação com os meus professores. E se não me engano, eu acho que eu já falei de todos os personagens de Harry Potter, assim, possíveis, que eu tenho mais contato, mais relação e tal. E me pediram pra mim gravar com os professores. Já adianto que eu não tenho tanto contato assim com os professores, a não ser durante as aulas de lá. Então, assim, o que eu falar vai ser muito por cima do que eu acho também sobre os professores e o que eles demonstram ser. Então, sem enrolação, vamos lá, porque eu acho que esse vídeo vai ficar bem curtinho pra vocês. Mas enfim, né? Fazer o quê? Então vamos lá. O primeiro professor é o professor Horácio. Ele dá aula de poções pra gente, só que tem vezes que alterna, tem vezes que o Snape dá aula também de poções. E isso vai alterando cada dia, tipo, se um professor passa mal, tem outro, entendeu? Então, geralmente isso acontece. Só pra adiantar vocês aqui, pra vocês não ficarem um pouco perdidos. E como eu falei, ele dá aula de poções e tem muitas vezes que ele esquece o nome dos alunos, mas assim, ele tem um carinho muito grande assim pelo Harry. Então, assim, eu acho que é um dos primeiros nomes que ele não esquece, definitivamente, ele não esquece o nome do Harry. E mais alguns assim dos alunos que tá lá, eu principalmente, ele esquece meu nome e eu fico tipo, meu nome, né, é Yasmin, lembra? Filho de tal, tal. Aí ele fica tipo, ah, tá, lembro. Só que na próxima aula ele já esquece meu nome. Mas assim, ele é um professor muito legal. Ele gosta de ir para mais pro lado da prática. Então, muitas vezes a gente tá fazendo muitas poções e tal. E eu, particularmente, é uma das minhas aulas preferidas. Então, assim, eu não tenho do que reclamar do professor Assi. Sem contar que ele é um amorzinho com cada aluno. Ele dá uma atenção devida, então eu amo muito ele. O próximo, que é um professor, só que às vezes não é um professor. Ele ultimamente não tá dando aula pra mim. Mas, enfim, ele tá muito presente em Hogwarts, querendo ou não, que é o Hagrid. Então, assim, ele é uma pessoa que eu amo muito. Eu fico na cabaninha dele, tipo, por horas e horas a gente fica conversando sobre dragões e etc, hipogrifos, e a gente fica horas e horas conversando, se deixar. Eu fico uns 2 dias lá na cabaninha com ele, porque ele é uma pessoa muito boa. Tipo, eu adoro o Hagrid. Ele me dá muita atenção e quando ele vê que algum aluno tá metido em problema e se for um aluno que ele goste, ele vai tentar te tirar daquela situação. Então ele também é um, assim, dos personagens que eu amo de paixão. Eu amo muito ele. A outra professora, e aí a gente já vai partir para uma professora, é a professora Trelawney. E assim, ultimamente eu não tô tendo muita aula com ela, assim, se não me engano, eu acho que é só uma vez na semana que eu tenho aula com ela, porque as aulas são, assim, sortidas. Então, tem vezes que eu tenho aula com ela, tem vezes que eu não tenho. E, assim, é praticamente raro porque adivinhações, porque ela dá aula de adivinhações. Adivinhações não é uma aula que me prende muito. Então, assim, e ela também, ela se desliga muito fácil. Ela dá umas revelações assim, tipo, ela fica igual nos filmes mesmo. Eu chego a ficar um pouco assustada, porque ela para assim um aluno e ela fala, tipo, olhando assim diretamente no olho dele, e eu fico toda. Se ela adivinhar uma coisa na minha vida, eu tô com bastante problemas já na minha vida, na minha DR de Harry Potter, e eu não quero mais adivinhações, eu prefiro deixar que o destino, ele resolva tudo pra mim, etc. Mas só que tirando esse leve fato, assim, eu acho ela uma professora muito boa também. Ela, assim, adora um chazinho, um café e tal. Ela é uma professora muito hipster. É isso que me vem na cabeça, que ela é muito a professora que, se for pra dirigir por aí uma van e tal, ela vai dirigir e ela é muito da paz. E assim, eu não tenho tanta aula com ela, eu não tenho tanto contato, mas eu gosto bastante das aulas dela. O próximo professor é o professor Flintwick. E assim, eu e os gêmeos a gente apelidou carinhosamente, juro por Deus, carinhosamente,
de elfo humano, assim. Ai, gente, é um apelido carinhoso, assim, porque a gente tava conversando sobre esse professor de feitiços também. E a gente tava assim, conversando e tal. Aí eu peguei, e o Gêmeos pegou e falou assim, nossa, ele parece muito um elfo, pelo fato da altura, sabe? Aí eu peguei e falei assim, ah, mas não faz sentido porque ele é humano. Aí a gente olhou assim, um pra cara do outro e falou tipo, elfo humano. E esse apelido ficou. A gente não fala pra ele, obviamente, né? Mas a gente tem esse apelido carinhosinho entre a gente fica brincando. É meio que uma piada interna entre nós três. Então, ele também é um ótimo professor, ele explica super bem. Eu não tenho tanto contato assim, tanto com ele quanto com os outros professores, mas sempre que ele, assim, vê os alunos preferidos dele, assim, no corredor, ele passa, para, aí fica conversando. Ele é um ótimo professor. A próxima professora é a professora Minerva. E assim, eu acho ela uma das professoras mais rígidas que tem em Hogwarts, porque assim, ela já tem uma paciência muito limitada e quando junta os gêmeos pra fazer pegadinha com ela e não pegadinha diretamente com ela, mas assim, gêmeos fazendo pegadinha é todo dia praticamente. Então, vocês vão ver muitas vezes eles na detenção. E assim, pra alegria da Minerva, assim, tem vezes que a detenção é com ela, então vocês imaginam. Tadinha da minha bebê, mas assim, eu gosto muito dela. E ela sempre dá um jeito de proteger os alunos, mesmo sendo gêmeos, pra vocês terem noção, mesmo sendo gêmeos. Então, ela também é uma ótima professora. Ela sempre tá ali fazendo as coisas na prática com a gente. Ela ensina super bem. Só que aquela coisa, não tenta limitar muito o espaço dela, não. Não invada o espaço dela, porque senão ela vai te dar uma que você vai ficar meio sentido se você for ter ela de professora preferida. Então, assim, vamos com calma. Mas, tirando isso, ela é uma ótima professora e ela se preocupa muito com o bem-estar de todos os alunos. Eu acho que isso é de todos os professores mesmo. E a próxima pessoa que eu vou falar é o Dumbledore. E, assim, não tem muito o que dizer sobre ele. Só sei que ele não quer me contar as coisas que está acontecendo, ou então está para acontecer na minha DR, enfim, sobre o meu irmão, que eu acho que ele sabe. Só que ele não quer me contar. Mas, assim, ele também é um ótimo diretor de Hogwarts. Ele, vamos dizer que ele se preocupa com o bem-estar de todos os alunos, dá pra ver isso. Só que o alvo, o Dumbledore, não é um dos meus favoritinhos da saga inteira. Assim, me desculpe se você é fã, mas eu não sou tão fã assim. Mas enfim, isso daí já é treta interna entre mim e ele. Mas eu também acho ele um ótimo diretor. E assim, convenhamos que prefiro ele do que a Dolores, né? A outra professora é a Ponoma. E ela é a professora de herbologia. E assim, eu tenho um pouco mais de aula com ela do que com a professora Trilone. Então, assim, eu tenho, se não me engano, acho que umas 2 vezes na semana aula de herbologia. E eu acho ela uma professora muito fofa. Ai, ela é muito fofa, essa professora. E eu gosto bastante dela, tipo, da aula dela. Mas, assim, herbologia não é a minha aula preferida, né? Então, não tem muito o que falar. Tem vezes que eu não presto muita atenção. Então, eu fico meio assim. Mas eu acho muito fofo a maneira dela explicar, tipo, a alegria que ela fala sobre cada plantinha e tal. Então, ela é um amorzinho. E eu não tenho, assim, nada pra reclamar dela. Realmente, nada pra reclamar dela. Porque ela é super um amor com todos os alunos. O próximo professor é o professor Lupin. E sim, ele ainda está na MDR, porque ele vai dar aula sim pra gente. E, assim, já vou falar do Lupin e do Snape. O Snape é por último também. Ele e o Lupin e o Snape, eles revezam as aulas. E, assim, os dois dão aulas quanto defesa contra a arte das trevas. Todo mundo já sabe disso. Então, tem vezes que eles revezam. Tipo, quando o Lupin não pode dar aula, o Snape dá.
E quando o Snape não pode dar aula, o Lupin dá. Então fica nesse revezamento. Assim como o professor Horácio. Tipo, o Snape também sabe muita coisa sobre poções e etc. Então o Snape às vezes reveza com o professor Horácio também. E fica nesse revezamento entre eles três. Então, assim, o professor Lupin, ele é um professor maravilhoso. Ele também adora fazer as coisas na prática. Eu acho que por ele só daria aula prática. E eu particularmente adoro as aulas dele. E do Snape também, eu não tenho nada pra reclamar dos dois. Assim, do Snape eu tenho um pouco, mas do professor Lupin eu não tenho nada pra reclamar. E a gente já fez a aula de saber qual é o seu bicho-papão e etc. Então, assim, peguei um leve trauma dessa aula. Mas depois disso, ele foi me perguntar se eu tava bem e tal. Então, ele se preocupa muito com o bem-estar de todos os alunos, independente da matéria que é, né? Por último, é o Snape. Assim, o Snape é meu padrinho na minha DR. E eu tenho um leve apeguinho com o Snape. Porque eu tenho uma leve paixãozinha, assim, com ele. Porque eu fico admirando, tipo, desde o começo, desde o primeiro filme que eu vi, como o Snape ela era. E eu já fiquei, tipo, é você que vai ser meu personagem favorito. E foi isso. Do começo ao fim, ele foi ele é, até hoje, um dos meus professores preferidos. Então, não tem muito o que falar. E é, tipo, as cenas dele dando livrada na cabeça dos alunos é icônica. É icônica. Às vezes você leva susto do nada, porque o Snape tá lá no fim da sala dando livrada na cabeça dos alunos. Então, assim, você tem que tomar um pouquinho de cuidado na aula dele, se você vai conversar com alguém ou não. Então é isso, gente, o videozinho de hoje. Esse videozinho foi bem curto, porque eu não tenho muito o que falar de todos os professores. Eu acho que são ótimos professores. E, assim, eu tenho um amorzinho por cada um deles, até pelo Snape me dando livrada na cabeça. Sim, eu já recebi livrada na cabeça. Mas, assim, dá pra relevar. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam, curtam o vídeo e me sigam em todas as redes sociais e todas as coisas que eu falo em todos os vídeos. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos.